Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 1154 do STF. Aqui, o assunto para nós envolve precatórios, a não incidência da taxa Selic durante o chamado período de graça. Inicialmente, para fazer sentido, o que é esse negócio desse período de graça? Ele está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. E é aquele período, tecnicamente, da apresentação, né, do precatório até o final do exercício seguinte. E hoje a gente teve uma alteração relativamente recente, né, que é apresentados até dia 2 de abril. Você apresenta, eu quero receber meu precatório. Então, você apresentou até dia 2 de abril? Então, você, em tese, tem que receber até o final do exercício seguinte. Se passar disso, aí o ente está atrasado e tem que pagar, né, juros, certo? E no período de graça não tem isso. Inclusive, quando você lê o dispositivo lá, o parágrafo 5º, ele fala assim, ó, é, tá lá, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentença transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até o dia 2 de abril, é o que a gente falou, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Aí vem, vírgula, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então é interpretar de forma adequada, principalmente essa parte final. Ele está dizendo que tem que ser atualizado, mas o ente não está em mora, porque a própria Constituição deu esse prazo para ele se organizar para te pagar. E por isso que a gente chama isso de período de graça. Feitas essas explicações introdutórias, vamos lá para a leitura do julgado. Então, teve tese fixada, isso é muito importante para fins de prova, né? E o que nós temos lá tem dois pontos. Primeiro ponto da tese fixada: não incide a taxa Selic prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 113 de 2021 no prazo constitucional de pagamento de precatórios, que está lá no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. E outro ponto: durante o denominado período de graça, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária. Só vai ter correção monetária. Nos termos que, inclusive, né, já foram decididos em outros julgados do Supremo, e ele faz a referência aqui a DI 4357 e a DI 4425. E o resumo do julgado. Durante o período de graça, parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, não incide a taxa Selic aos valores inscritos em precatórios, de modo que o montante devido pela Fazenda Pública terá exclusivamente correção monetária. E segue o julgado na explicação, a taxa Selic engloba juros e correção monetária, a própria taxa Selic. Então, a taxa Selic engloba juros e correção monetária, razão pela qual sua incidência no denominado período de graça significaria a admissão de mora da Fazenda quanto ao pagamento do débito, medida que contraria o entendimento do Supremo e levaria, perdão, do Supremo, e levaria ao completo esvaziamento da parte final do parágrafo 5º do artigo 100, né? Violando, e o que ia restar dessa forma? Violado o princípio da unidade da Constituição, o qual veda soluções interpretativas que esvaziem por completo um dispositivo constitucional, que seria o caso de aceitar a taxa Selic para os precatórios, acabando violando o chamado período de graça. Ademais, a regra geral de utilização da taxa Selic para a atualização dos débitos da Fazenda Pública, inclusive de precatórios, não prevalece sobre a regra constitucional específica de critério de atualização exclusivamente por correção monetária durante o prazo constitucional de pagamento, período de graça. Tá? Então, é essa parte do julgado que deve ficar bem clara. Taxa Selic engloba correção monetária, né? E juros e correção monetária. Se eu tenho taxa Selic incidindo para precatório, isso vai fazer com que seja violado o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui a leitura e interpretação do julgado.
e que tenha auxiliado vocês aí nos estudos. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência de nos ouvir e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.